Senhor para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor José Weider e nós estamos na classe de juvenis. Nós estamos na lição de número 3 e o tema da lição de hoje é música secular. Vamos falar a respeito? Nosso texto áureo se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 22, que diz: foge também dos desafios da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Nós temos 3 objetivos dentro da lição de hoje. O primeiro objetivo é destacar a música como parte da cultura e das sociedades. O segundo objetivo, fazer a análise crítica da música secular. E o terceiro objetivo é alertar sobre o risco da idolatria na cultura pop. Hoje, já há muito tempo, os famosos da cultura pop são chamados de ídolos. E seus fãs podem fazer loucuras por causa deste ídolo que eles têm. A Bíblia também fala que nós não devemos ter ídolos, não devemos colocar nada nem ninguém em posição de adoração além do único e verdadeiro Deus. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Salmos 4, versos 2 e 4. E logo em seguida, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Assim está escrito: filhos dos homens, até quando convertereis minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade, buscareis a mentira? Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Algumas músicas nós ouvimos por onde passamos, outras escolhemos ouvir. E qual deve ser a nossa postura em relação à música secular? Primeiro, nós sabemos que o pecado ele acaba influenciando muitas das ações humanas. Inclusive, a música também é influenciada por causa do pecado, também pelo pecado. Então, quando o ser humano pecou e ele acabou sendo alterado em seu íntimo, porque no princípio, antes do pecado, o ser humano era puro, ele era perfeito, ele verdadeiramente adorava a Deus com tudo que fazia. Mas depois do pecado, o ser humano passa então a desobedecer a Deus, inclusive muitos de nós a afrontar a Deus, muitas pessoas afrontam a Deus, por causa dos efeitos então que o pecado trouxe à natureza humana. A música é uma forma de expressão da criatividade humana. Porém, há vários estilos musicais, composições musicais que são influenciadas não apenas pelo ser humano em si, pela mente humana, não pelo Espírito de Deus, mas aquelas que são influenciadas literalmente por espíritos satânicos. E aí está a importância de você saber diferenciar o que é que você deve ouvir do que você não deve ouvir. Saber diferenciar os estilos musicais, saber diferenciar as composições musicais. Isso vai acabar influenciando o seu crescimento espiritual ou estacionar também o seu espírito. Cuidado com tudo que você coloca diante dos seus ouvidos e não apenas com aquilo que está diante dos seus olhos. Se você perguntar para um amigo da escola ou da sua rua por que ele gosta de funk, de reggae ou de rock and roll, provavelmente ele vai dizer que não sabe, ele apenas gosta do ritmo, não é verdade? Se você insistir nessa pergunta, mas por que você gosta? Vamos lá, tenta me dizer, por que você gosta desse ritmo? O que te atraiu nesse estilo musical? Provavelmente esse teu amigo vai te responder, porque é legal, é um ritmo legal. Então, por que isso aí acaba acontecendo? Porque nós somos atraídos pelos ritmos musicais. Por vezes, acabamos por gostar de ouvir uma música, uma canção, no idioma que nós nem sequer conhecemos. Não sabemos o que está sendo cantado, o que tem naquela letra, mas a música é agradável aos nossos ouvidos, nós acabamos gostando daquele estilo musical. E por que isso acontece? Como nós já vimos nas lições anteriores,
nós somos influenciados pelos ritmos, nós somos influenciados pela melodia das músicas também, não só pelas letras. Nós viemos falando muito sobre a mensagem que a música transmite nessas últimas aulas. Na aula de hoje nós vamos tratar especificamente de estilos musicais. A música ou os estilos musicais, ela vem em decorrência da cultura, do tempo, da localidade, das circunstâncias em que o compositor está vivendo. Então, com o passar dos anos, novos estilos musicais vão se somando aos anteriores. E hoje nós temos uma lista enorme de estilos musicais à disposição da humanidade, à disposição de todos nós. Cada estilo musical, ele acaba fazendo referência a uma época, né? E ele faz referência, então, a uma identidade, reflete uma identidade. A música, ela reflete uma identidade. A música, ela vai refletir, inclusive, aquilo que o compositor está sentindo, o que ele está vivenciando, a forma como ele enxerga o mundo naquele momento em que ele está compondo, então, aquela música, a canção, a melodia. Por acaso, quando você ouve o hino nacional brasileiro em um evento cívico, um evento grande, um evento esportivo, não te chama atenção? Não te faz se sentir de um jeito diferente do que quando você ouve, por exemplo, o hino dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da Alemanha? Por quê? Porque o hino brasileiro ele trata da sua identidade, né, como um cidadão. Mas a música, ela não mexe só com as nossas emoções, ela também influencia, mexe com os nossos pensamentos, com a nossa razão, com o raciocínio. Letras ali da música, as composições, né? O que as músicas vão falando para a população, para os jovens, vai influenciar. Dentro de músicas são passados também ideologias, são passadas ideias, são passados parâmetros, são passados então algo que pode instigar a uma ação, que pode fazer um tipo de desafio para a tomada de uma decisão. Nós sabemos que há muitos casos pela mídia, inclusive espalhados, de pessoas que são levadas a cometer atos de atrocidade, porque estão há muito tempo ouvindo determinados gêneros musicais com letras que vão instigando para o crime, para o uso de drogas, para o sexo livre, para verdadeiramente pecados que vão agredir a imagem de Deus no ser humano, que vão agredir outro ser humano. Dentro disso, você já deve aí estar pensando nos estilos musicais em que isso acontece, na verdade. A música também é utilizada como uma forma ali de protesto, uma forma de propaganda. Exemplo, durante a época das guerras, a época da ditadura, né, foram compostas aí músicas que retratavam aquele momento. Tem a Canção do Exílio, tem a Flor da Terra, que são músicas que acabam retratando aquilo. E são músicas, composições que a gente também estuda lá no ensino médio, que é onde vocês, adolescentes que também estão participando dessa aula, da classe de juvenis, estão estudando ou vão estudar ainda. Nosso tópico 2, há músicas para todos os gostos. Existem diversos gêneros musicais, como música clássica, rock and roll, jazz, blues, pop, country, reggae, heavy metal, enfim, samba, MPB, pagode, forró, shot, e a lista é enorme dos gêneros musicais, dos estilos musicais. E isso vai surgindo com o passar do tempo e a mudança das culturas. Então a mudança do gosto musical também vai acontecendo com esse desenrolar do tempo. Por exemplo, na década de 50, até a década de 50, nos Estados Unidos, se ouvia basicamente música country, clássica, romântica e jazz. Mas logo em seguida surge um fenômeno musical que vai atingir o mundo inteiro, é o rock and roll. Nesse momento, com o rock and roll, surgem cantores famosíssimos, como Elvis Presley. Um pouco mais à frente, vai surgir lá na Inglaterra a banda dos Beatles. Já na década de 60, aquela população de jovens vão fazer um tipo de protesto rejeitando os valores tradicionais da sociedade ocidental.
e eles começam a pregar amor livre, sexo livre, drogas e rock and roll. Eles acabam por se, entre aspas, libertar a própria mente, escravizando a alma. Por isso eu digo, abre aspas, quando alguém é levado, né, a utilizar drogas, a participar de relações sexuais imorais por aí com várias pessoas, né, essas pessoas estão sendo influenciadas por algo que está tocando na mente delas, por uma ideologia, por algo que foi transmitido, pelo convívio social, pelo ambiente em que ela está. Então nós devemos tomar cuidado com a influência que os nossos amigos têm sobre nós, sobre a nossa conduta. Não se deixe enganar, não é? As más conversas, elas corrompem os bons costumes. A má música com letras corrompidas também vão influenciar negativamente as pessoas. Cuidado com isso. Então, já na década de 70, vão surgir vários, abre aspas, filhos ou filhotes do rock, fecha aspas, como o disco music, o heavy metal, punk. O heavy metal tem várias bandas ali que são declaradas satânicas. Elas se autodeclaram satanistas. E dentro das apresentações de show, tem inclusive rituais satânicos ali, também aparecendo para todos. É uma forma de chocar a plateia, é uma forma de deles verdadeiramente agredirem visual e sonoramente também as pessoas. Então, cuidado, não é? Além disso, a disc music, antes, ela era utilizada como uma música para dançar mesmo. A disc music, ela acabou gerando aí uma filha dela que seria hoje a música eletrônica. Dentro da música eletrônica, que é utilizada em boates, em raves, né, é utilizado muito também o uso de drogas e crimes sendo cometidos ali, crimes contra a saúde das pessoas. Dentro do pop, o pop antes era uma forma de música romântica mais modernizada. Hoje em dia o pop é utilizado praticamente com uma linguagem muito obscena. Bom, nosso tópico 3, a música brasileira. A música brasileira foi influenciada tanto pela música americana, pela música inglesa, né? Mas também nós temos as nossas regionalidades. Então nós temos as nossas peculiaridades, particularidades aqui, com o forró, com o shot, com o pagode, enfim, o samba que foi importado para o Brasil, que chegou também aqui no Brasil e acabou incorporando então na cultura do brasileiro. Vários hinos também que nós cantamos estão influenciados pela cultura musical brasileira, especialmente hinos pentecostais, não é verdade? Então tem muito ali da cultura nordestina nesses hinos também. Já essa influência que eu disse, que a música brasileira sofreu e vai continuar sofrendo, essa influência que vem de fora, ela se tornou hoje muito veloz. Se antes levava anos para influenciar, meses, dias, semanas, hoje se influencia imediatamente, por causa do acesso à informação que nós temos e a velocidade com que a informação percorre o globo. Nosso último tópico, o tópico 4, devo ouvir essas músicas? Pergunta complicada, não é mesmo? Mesmo que você não queira, não vai conseguir se isolar e não ouvir. Sabe aquele versículo, não porei coisa má diante dos meus olhos? Salmo 101, verso 3? Então, para não ver algo, basta fechar os olhos, mas e quanto a sons? Não tem como fechar os ouvidos, a música está no ar, realmente. Então há músicas que acabam tocando por causa de vizinhos, ou você está andando na rua e está passando um carro com som muito alto. Esse tipo de música você não consegue controlar, esse tipo de episódio. Porém, você pode escolher dentro de sua casa, na sua playlist, o tipo de música que você vai escutar. Por isso a importância de você conhecer os estilos musicais e compará-los com a Bíblia, comparar a letra das canções com a palavra de Deus e saber se verdadeiramente essa é uma letra, é um ritmo, é um estilo musical, é uma canção que vai fazer com que você seja influenciado positivamente ou negativamente. Cuidado, saiba escolher
eu vou deixar para você novamente o que nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus abençoe você. Eu te aguardo então na nossa próxima aula, nossa aula de número 4, que terá o seguinte tema: louvor e adoração. É a mesma coisa?